Fala galera, Conexão Gonçalense mais uma vez na área, aquele bate-papo com quem inspira a nossa cidade. Então já se inscreve no canal, curte, compartilha e vamos para a entrevista. Então galera, hoje eu estou aqui recebendo o Bruno do Mensageiro da Paz. A gente vai contar a história um pouco desse projeto, conhecer melhor esse projeto. Tudo bom, Bruno? Tudo, prazer estar aqui. Fica à vontade aí para você contar, abrir seu coração e contar para a gente como surgiu a ideia do Instituto Mensageiros da Paz. Mensageiros da Paz ela já existe há 20 anos, né? Mas eu estou à frente do Instituto há 6, 7 anos e a gente tinha um projeto um pouco menor, embrionário, lá no Coelho. A gente trabalhava só com jiu-jitsu e balé. A gente atendia a comunidade lá, mas devido à pandemia a gente teve que dar uma paradinha porque os meus clientes é que mantinham financeiramente, né, com ajuda. E ficou difícil para todo mundo, a gente teve que dar uma parada. Até que nós retomamos no final do ano passado, retrasado. Né? A gente conseguiu retomar. Começamos a produzir cultura aqui em São Gonçalo. Né? A gente teve oficinas culturais ali na UERJ, que nós participamos, nós promovemos as oficinas culturais. Né? Foram oficinas muito legais, assim, sobre poesia, sustentabilidade, hip hop, muito legal. E culminou assim que a gente produziu um show aqui do Bochecha no Mauá, que foi muito legal, né? E também uma roda, né, em parceria com a Roda do Tanque, né, com a Batalha do Tanque, que foi muito interessante. Colocamos 4.500 pessoas lá na Praça dos Combatentes, trouxemos MCs do Brasil inteiro, fizemos o show do Borges no final. Foi uma parada assim muito legal. E isso catapultou a gente para poder a gente conseguir atingir os objetivos que a gente queria, né? Que é de fato mudar histórias, né? Porque a gente entende que a cultura, o esporte são ferramentas para alterar e mudar, transformar de fato a história, e São Gonçalo precisa mesmo de agentes que modifiquem a história das pessoas. Com certeza. Então o esporte é uma ferramenta transformadora de realidade, né? Exatamente. E quais são os principais meios que vocês oferecem ali para a comunidade? Fale também um pouco de aonde vocês já trabalharam. Legal. Hoje nós temos 6 polos, né? A Mensageiros da Paz, ela estendeu os braços, ela não está mais só no Boaçu. Sim. Hoje a gente está no Laranjal, Galo Branco, Itaúna, Rocha, né? A gente trabalha hoje com futebol, capoeira, a gente trabalha com jiu-jitsu, muay thai, funcional, ginástica, ginástica para crianças, adultos, crianças atípicas. A gente atinge um leque muito interessante de pessoas. E o nosso carro-chefe continua sendo aqui no Boaçu, ali na Carla Gianelli, né? Que a gente tem um lugar mais robusto, assim, que a gente estrutura concentra, maior, a gente concentra melhor e maior a nossa força de atuação. E a gente tem ajudado a transformar muito a história ali, porque o esporte pra gente, ele tem sido uma ferramenta, mas uma das ferramentas. Porque a gente conseguiu agregar muita coisa ao nosso trabalho. Por exemplo, a gente trabalha hoje com terapia, né? A gente tem psicanalistas, a gente tem psicólogos, né? Porque o esporte ele dá uma entrada, uma ferramenta de entrada, mas depois a gente precisa continuar. Trabalhar tudo. Exatamente. Né? E a gente trouxe essa galera para poder ajudar a gente lá da FATEF, que é um instituto muito sério também, sim, de psicanálise. Temos um psicólogo também que nos ajuda, temos assistência jurídica, temos o nosso bombeiro mirim, temos nossa roda cultural, né? Inclusive amanhã vai ter uma roda cultural lá no instituto, que é um slam que a gente criou, né? Que é a batalha de poesia, né? Slam Fincapé. Então a gente tem muita atividade, porque a ideia não é só levar o esporte, não que o esporte não tenha a sua eficácia, não tenha... Isso é mais um dos elementos. Exatamente. Na verdade, mais um dos elementos que compõem todo esse projeto, né, que retorna para a sociedade. Exatamente, porque na nossa cabeça, o esporte ele muda mesmo a vida do Neymar, ele muda a vida do Gabigol, sim, né? Financeiramente falando. Exatamente. E a vida das outras pessoas, ele é um instrumento para poder mudar. Sim. Mas ele não é o fim da coisa, meio, né? Ele é o meio, né? E como meio, ele precisa de muita ajuda, muita coisa paralela, né? Às vezes precisa de um advogado, às vezes você precisa de um psicólogo, às vezes precisa de um psicanalista, sim, às vezes você precisa de uma marcação de um exame, de um remédio que a gente consiga, pede uma pessoa, ajuda outra. A gente está sempre disposto a ajudar. Sim. A ideia é transformar mesmo histórias, acolhendo pessoas, entendendo a necessidade delas e acolhendo da melhor maneira possível. Perfeito. E
Desde que você assumiu, né, esse comando ali do Instituto Mensageiros da Paz, para você, qual que é uma das maiores dificuldades ali de tocar o Instituto? Olha, a dificuldade de você trabalhar com o terceiro setor sempre vai ser o financiamento. Não tem jeito. Né? O financiamento ele é bem complexo. Hoje a gente batalha em vários campos, lei de incentivo, né? E a gente está tentando manter o projeto funcionando, mas é um desafio, né, de sempre. Sempre, né? De sempre. Porque a gente consegue um financiamento, ele tem um prazo determinado, a gente ajusta aquilo, a gente adapta aquela realidade, a gente tenta multiplicar o dinheiro público, essa é a realidade. Né? A prestação de contas lá que a gente tem, eu sou advogado por formação e milito na área, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande com essa parte jurídica, contábil. Transparência também. Isso aí, tudo a gente é apto para poder trabalhar com qualquer ente, órgão público, receber qualquer tipo de verba, porque essa foi a preocupação, a gente está pronto, né, para lei de incentivo, emenda, qualquer coisa, para que a gente não tenha que ficar preso e não tenha que ficar limitado. E a gente conseguiu, graças a Deus, eu tenho uma equipe por trás de mim, que se não fosse eles, assim, esquece, né? Porque eu sou a cara que estou ali na frente do projeto, mas eu só represento. Eu tenho muita gente, time, né? Um time que é maravilhoso. Perfeito. Né? E a ideia lá é o que eu sempre falo. Eu não tenho funcionários, eu tenho colaboradores, eu tenho pessoas que colaboram de fato. Pessoas que às vezes a gente precisa lá que eles vêm para trabalhar 4, 6 horas, eles ficam 10 horas. Direto, porque dando sangue. É isso aí. Porque é um projeto de fato, né, que ajuda, né, transforma a realidade. Irmão, quando você vê pessoas que queriam se suicidar, né, e mudaram de vida. Mulheres que em depressão, lá que a gente trabalha prioritariamente assim com mulher, não exclusivamente com mulher, né, mas a gente trabalha muito com mães, né, com jovens também, pessoas que sofreram abuso, pessoas que sofreram violência, e essas pessoas não têm o apoio, às vezes, do poder público, e ela encontra em um instituto que não quer nada dela em troca, né, lá a gente não pede nada em troca, a gente só quer ajudar, poxa, aí isso acaba gerando, aquecendo uma engrenagem, porque todo mundo, de fato, cara, quer ajudar o outro. As pessoas ficam até desacreditadas pelo mundo que a gente vive, mas quando elas se encontram alguém que estão movimentando aquela roda, aquecendo aquela engrenagem, isso estimula o melhor das pessoas. E é nisso que a gente aposta. A gente, lógico que depende do financiamento, né? Isso é normal, porque precisa-se de dinheiro, existem contas para ser pagas. Mas reaquecer o coração das pessoas, reaquecer o coração do gonçalense é a nossa meta. Né? Isso tem sido fantástico, assim, a nossa resposta tem sido incrível, incrível. As pessoas que são nossos beneficiários também são nossos parceiros. E às vezes eles ficam até chateados quando a gente paga alguém ou contrata alguém e eles gostariam de fazer de graça. É muito legal. Bacana. E nesse tempo que você está lá, você tem alguma história assim específica que você acha que seria marcante, legal para contar para o pessoal? Assim, a gente tem muitas histórias, muitas que a gente tem até que não pode nem contar, né? Mas tem uma história assim que é muito legal, né? De uma pessoa que estava completamente perdida, assim, né? Jovem e sabe, com muita dificuldade de se encontrar. E nós utilizamos a ferramenta do esporte, uma jovem que tentou suicídio, tentou sem entender o porquê que tinha tanta angústia, e fazia tratamento com psicólogo, né? E tentava, já buscava. E nós utilizamos o esporte como ferramenta, né? Para ganhar autoconfiança, para entender o lugar dela no mundo, para poder reconhecer o talento e quem ela era. Acreditar isso mesmo. Exatamente. Aí, o esporte como ferramenta fez com que validasse tudo que o psicólogo dela estava fazendo. Né? E a gente foi fazendo um trabalho. Hoje é uma pessoa completamente diferente. Né? Assim, sempre que fala lá, às vezes a gente fica até um pouco constrangido, vem nos abraça, fala da história, diz que a gente salvou vida. De fato, né? Na verdade, a gente só fez a gente só tirou o véu para a pessoa descobrir quem de fato ela era. Né? Tirou o véu da visão, né? Ela poder enxergar o potencial. Né? Exatamente. Isso é tem outros lá, tem jovens lá que eram agredidos, que eram agressivos, que era muito legal. Tinha uma juventude lá, um grupo de jovens muito agressivos, revoltados. Hoje eu faço a gente faz um trabalho que é muito legal, em parceria também
com alguns abrigos aqui em São Gonçalo, que eu vou pessoalmente junto com uma colaboradora para poder dar aula para crianças no abrigo, né? E trago eles uma vez por semana para o Instituto. E a gente faz um trabalho, porque eu sou advogado, mas a minha pós é em educação, então eu gosto da área. A gente faz um trabalho e tem sido, assistente social tem dado feedback muito interessante, né? Porque a gente ajuda os abrigos, e com Muay Thai, com dança, e tem diminuído bastante a agressividade das crianças, elas têm sido mais receptivas, e a gente trabalha uma coisa que é uma interação, uma participação, um sentido de grupo, um sentido de pertencimento, que é muito interessante para uma criança em formação, e às vezes, e todas elas abandonadas, sofrendo. Isso até retirando uma situação de risco também, né? Exatamente. A ideia é contribuir da forma como a gente pode. Sim. Né? Da forma como a gente pode. E como a gente veio conversando ali antes da entrevista, a Mensageiros da Paz, e eu na figura como representante da Mensageiros da Paz, nós acreditamos muito no vamos. A gente não acredita no vai, né? Mas agora, eu participei da Taça Guanabara de kickboxing, eu nunca tinha lutado na minha vida, né? Mas por causa desses trabalhos que a gente vem fazendo com essas pessoas, e para mostrar que de fato o esporte pode ser um agente transformador, eu entrei num projeto com eles de fazer o seguinte, eu vou lutar também, eu vou participar do campeonato. Com vocês também. Isso aí. Eu tinha 120 quilos, irmão, eu perdi 24 quilos para poder lutar, lutei, deu certo, ganhei, apanhei bastante, mais do que eu gostaria, mas foi legal, assim, foi uma experiência muito interessante, do qual nós pudemos provar que a gente pode fazer. Eu com 43 anos, né, cheio de lesão, o corpo já cascorado, já sofrido, mas consegui fazer. Se eu consigo, cara, qualquer pessoa consegue fazer. Mostrou na prática, né? É isso aí. Que o esporte realmente muda, né? Eu acredito na prática, irmão. Eu não acredito... Hoje eu faço terapia onde eu ofereço. Bacana. Né? Eu até poderia pagar um terapeuta, né? Eu tenho um plano de saúde, não, mas eu faço aonde eu ofereço. Perfeito. Né? Eu pratico atividade física aonde eu ofereço, porque eu acredito muito nisso. Sim. Porque não adianta eu oferecer uma coisa para uma pessoa e depois experimentar. Utilizar outra. Exatamente, não faz sentido. Se eu acredito naquilo que eu estou fazendo, tem que ser um agente integrante, participante. Se eu quero ser um agente transformador de história, a primeira história que eu tenho a continuar a transformar é a minha. Com certeza. O primeiro é o ponto crucial, né? Ponto de partida, está mostrando para todo mundo que é possível, né? Exatamente. E agora vamos falar um pouco mais sobre o futuro. Né? Qual que é o sonho para você, para Mensageiro da Paz? Tem algum projeto, tem alguma ideia? Nós temos 22 projetos inscritos, né? Que não estão em execução ainda. Não estão em execução. A gente está tentando captar através de emenda parlamentar ou lei de incentivo, né? Nós temos nossos critérios e, assim, nós definimos a nossa baliza moral e não abrimos mão de como seguir, né? Perfeito. Isso acho que é da natureza do advogado. Então, isso causa alguma dificuldade, mas a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, né? Como eu falei, a gente está ali para poder mudar, e existe gente boa em tudo quanto é lugar, cara. Perfeito. A gente não tem que ter essa ideia, pelo menos eu acredito assim, que só existe gente ruim, que o político é ladrão, que a empresa não tem coração. Não acredito nisso, não, irmão. Eu acredito que a gente pode, se a gente apresentar um projeto sério, a gente consegue encontrar pessoas sérias. Sim. Eu acredito muito em Deus, assim, que as coisas podem trabalhar de forma sinérgica. Hoje a gente já tem uma parceria, né, com o Caio Martins, com a Subsecretaria de Esporte lá em Niterói. Bacana. Eles olharam o nosso projeto, olha que coisa interessante. Eles vieram para São Gonçalo, olharam o nosso projeto e falaram, eu quero aprender com vocês, velho. E estão levando a gente para um projeto de parceria. Hoje a gente nós vamos ter um polo dentro do Caio Martins, né, de atividades para a gente levar para lá também psicanalista, psicólogo. Todo o trabalho que você oferece aqui, oferecer para a cidade vizinha. Exatamente. Né? O Casota lá, o subsecretário, um cara especial, acima da média, né, recebeu a gente e falou, eu quero isso aí, cara. Eu quero transformar vidas aí igual vocês estão fazendo. Bacana. Ele já tem um trabalho fantástico lá, maravilhoso. Então a gente está chegando para agregar. E em Tanguá a gente já tem uma conversa também para poder esticar. Bacana. Mas a nossa ideia é estabelecer e fortalecer a nossa base em São Gonçalo. Porque São Gonçalo precisa. São Gonçalo não é um subbairro de Niterói. São Gonçalo não é a sobra do Rio de Janeiro. São Gonçalo é um é um município que produz elementos importantíssimos para a história do nosso país, para a cultura, para o esporte. A gente tem o melhor jogador do mundo que saiu daqui de São Gonçalo. Perfeito. Nós temos os melhores músicos. Eu já fui músico, do ruim, bem ruim. Mas eu era apaixonado pela música aqui de São Gonçalo, de quanto a gente conseguia produzir.
e quando que a gente não consegue, né, retroalimentar isso. Sim. Então a nossa ideia não é crescer e sair de São Gonçalo, nossa ideia é crescer, permanecer em São Gonçalo, tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Mesmo que a gente tenha parceria com outros municípios, com outros lugares, né? Mas fazer parcerias como uma parceria com a Batalha do Tanque, como os abrigos que a gente faz aqui, né? Como escolas que a gente também tem um projeto pronto para sair. A ideia é fomentar todo o trabalho que a gente faz em São Gonçalo, porque o Instituto Mensageiros da Paz é o Instituto gonçalense. Perfeito. Fortalecer essa estrutura para depois pode expandir. A gente leva, porque aqui tem muito trabalho para ser feito. Sim, né? Tem muita coisa a se fazer. Isso aí. E, Bruno, como é que a pessoa que quisesse ser um voluntário ou doar para o Instituto, como que a pessoa faz para participar desse projeto? É legal. O Instituto Mensageiro da Paz, ele tem bem estruturado essa parte de tecnologia, né? A gente tem nosso site, que você pode ir lá, mensageirosdapaz.org, né? Tem também o Instagram, que é hoje a ferramenta que todo mundo usa, né? Que é inst.mensageiros da Paz. Lá você vai ter uma ideia melhor e maior do que a gente consegue fazer. E caso você queira doar ou participar, e doar que a gente fala não é financeiramente só não, é doar tempo, né? É se doar. É o que a gente mais tem lá, é colaboradores que entregam o seu tempo, que doam suas vidas, voluntários. Né? São os que fazem acontecer, irmão. Sim. Essa é a real. Sem eles nada aconteceria, né? Porque quando você paga uma pessoa, a partir do momento em que você a pessoa se acostuma a receber aquele valor, muito provavelmente ela estagna ali e não consegue entregar talvez aquele melhor, porque a gente sempre quer almejar, alcançar, andar. Quando você tem a ideia que o que você está recebendo é pelo pagamento do seu trabalho, mas o seu trabalho é só uma parte, porque a ideia é mudar a vida das pessoas, você está sempre motivado e você está sempre mudando vidas. Veste a camisa e gosta do que faz. É isso aí. Então, Bruno, a gente está se caminhando para o final da entrevista e, como de costume, a gente deixa um espaço para o convidado passar sua mensagem aí para os nossos espectadores aí. Queria agradecer a audiência, queria agradecer o carinho de vocês, foi muito bem recebido aqui. Queria deixar para você aqui a mensagem que, se você acreditar, né, se você planejar, não só sonhar, planejar e colocar em execução, quiser mudar de vida, quiser mudar a sua história, quiser mudar, talvez você sedentário, talvez você depressivo, talvez você sem rumo muito na vida, e você, morador de São Gonçalo, ou das cidades vizinhas também, se você quiser de fato ter uma mudança de vida, o Instituto Mensageiros da Paz está aqui para te ajudar. Né? Nós não somos super-heróis, não somos, mas nós temos muita força de vontade, muita inteligência emocional, né? E a gente também tem muitas conexões que podem fazer com que você descubra o seu real valor, para que você se descubra mesmo um ser humano incrível que você é. E a gente está aqui para te ajudar. Perfeito. Bruno, quero te agradecer. Tamo junto, irmão. Parabéns pelo projeto. E é isso, galera. Conexão Gonçalense vai ficando por aqui. Curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até a próxima.